Boa noite a todos, agora oficialmente, né? A todos os presentes, doutores Dr. Branco, doutora Ademar, doutora Gabriela, doutor Vladimir, doutora Priscila, doutor Douglas. Meu nome é Ivan, eu sou coordenador de um movimento aqui no Brasil, de um movimento chamado Hacking Health. Daqui a pouquinho a gente explica mais o que é isso. A gente já vem desenvolvendo algumas ações aqui em Santa Catarina já faz algum tempo, parceiro da ACM. Vocês desculpem que eu não vou abrir a cam agora, porque o link está um pouco ruim aqui em Joinville, então fica falhando o áudio. Então eu vou permitir a fazer com áudio fechado, até porque hoje eu estou mais como facilitador mesmo da ação. O que acontece? Bom, o doutor Ademar, o doutor Branco, eles são parceiros já de longa data do Hacking Health. A gente vem desenvolvendo uma série de ações em conjunto e desde o início dessa pandemia, o Hacking Health, como sendo um movimento mundial, a gente acaba acompanhando o que está acontecendo em diversas partes do mundo e vendo como é que a gente pode se estruturar para atuar nas diferentes localidades. Aqui no Brasil, especificamente, excelentes ações por instituições voluntárias e não filantrópicas têm sido desenvolvidas, como é o caso da ACM, questão de respiradores, questões de treinamentos gratuitos, tal. Tem muita coisa boa acontecendo, mas uma coisa que nos chamou a atenção desde o começo é que aqui no Brasil, diferentemente de outras localidades, é extremamente importante que nós, de alguma forma, dessemos apoio aos profissionais da saúde, né? Sobre essa ótica, nós criamos um movimento, nós, várias comunidades, criamos um movimento chamado Compartilhe Spirit, que daqui a pouco tem um slide a gente mostra sobre isso. Faz pouco, parece que faz uma eternidade, mas faz 6 semanas, 7 semanas, e a ideia do movimento Compartilhe Spirit é, em diversos pilares diferentes, nós provermos ação e suporte aos profissionais da saúde. Especificamente aqui em Santa Catarina, diversas ações têm sido desenvolvidas, seja na questão de suporte assistencial, seja na questão de suporte psicológico. Algumas ações bem pragmáticas. Nas últimas 2 semanas começou-se a rodada de apoio terapêutico para as chefias de saúde. A semana passada foi feito o treinamento de primeiros cuidados psicológicos para as equipes. E uma questão que tem sido colocada desde o início é nós termos um espaço pontual para que os médicos, especificamente, troquem experiências e troquem percepções, né? Assim, acho que é óbvio que todo mundo é profissional da saúde, mas existem as peculiaridades de enfermagem, técnica de enfermagem e de medicina, efetivamente. É, Essa é uma questão que foi colocado por diversos hospitais, é uma questão que já tinha sido apontada e culminou com a ação dessa noite, que é capitaneada aí pela ACM. Parabéns, doutora Demar, pelo protagonismo, e agradecer aí o doutor Branco, sempre solícito em nos atender, né, pela fala, que seguro que vai muito nos estimular. Mas a ideia das ações dessa noite é realmente ter um espaço para que, de uma maneira mais informal possível, aconteça a troca especificamente. No decorrer das ações, eu vou fazendo pequenas pontuações, mas aí agora
eu passo aí para o doutor Ademar fazer a abertura oficial. Ivan, excelente, muito obrigado aí, a CM sempre apoiou as iniciativas do Hacking Health e o Hacking Health, através do Ivan e todo o time de colaboradores, envolvendo estudantes de medicina e diversos participantes, que eu não quero elencar para não correr o risco de esquecer algumas pessoas importantes, então cumprimento o Ivan em nome de todos, para que tem sido assim um aglutinador aqui no estado de Santa Catarina, né? A gente promoveu uma série de eventos, a gente está juntando universidade, a gente está estudando o conselho de enfermagem, a gente está associando em projetos associações de hospitais, institutos e de uma forma cooperativa e colaborativa. E eu gostaria de parabenizar esse trabalho e falar que a CM vai continuar apoiando, né? Quero dar as boas-vindas ao Dr. José Branco, também tive o prazer de compartilhar a experiência no último Summit da ACM, que nós fizemos em Florianópolis, em outubro de 2019, trazendo toda a experiência de atuação e que traz para a gente novamente aí a sua experiência, agora um pouco mais focado no Covid. Né? E também quero cumprimentar todos os demais participantes, né, que estão aí utilizando a sua quinta-feira à noite aí para vir aqui debater um assunto tão importante. Né? Esse projeto, Compartilhe e Inspire, ele veio completar algo que realmente estava faltando na estratégia de combate da CM, que era uma visão mais focada, além dos treinamentos técnicos que a gente estava fornecendo, mas algo mais focado no indivíduo mesmo, o profissional de saúde que está ali na linha de frente com todas as suas habilidades, mas também com as suas vulnerabilidades, né? Porque nós estamos diante de uma situação absolutamente inédita, num nível de estresse que poucas vezes a sociedade enfrentou, e tendo que atuar no nível hospitalar e convivendo com as suas famílias e etc., né? Privando aí do relacionamento de amigos e de um modo social de um modo geral. Então, eu só peço para, rapidamente, eu gostaria só de apresentar as ações que a CM está tomando aqui em Santa Catarina no combate à pandemia, para a gente ter uma visão geral, e como que esse projeto, ele fecha, ele complementa de uma forma extraordinária a estratégia. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa... Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim. sim, perfeito. Obrigado, obrigado. Então a gente dividiu assim em alguns pilares de ação. Né? Então o primeiro foi orientação à população, médicos e profissionais da saúde sobre os cuidados contra a transmissão. A gente fez treinamentos e também a gente se posicionou junto à imprensa como uma referência de informação qualificada, né? Considerando que na CM nós temos todas as sociedades e especialidades, a gente procurou dar essa informação de acordo com a necessidade. Se era sobre respirador, vamos conversar com o pessoal os intensivistas, com a Sociedade de Medicina Intensiva, com a Sociedade de Anestesiologia. Se era para falar sobre tratamento antibiótico, antirretroviral, vamos falar com o pessoal da infectologia e assim por diante. A gente também trabalhou com os treinamentos, como alguns hospitais aí participaram de uma forma muito intensa, mobilizando muitas pessoas.
né? Um apoio, a gente trabalhou também no apoio tecnológico para ampliação da capacidade de realização de testes diagnósticos e na última semana a gente teve a feliz notícia que a CM, em parceria com a Fiesc, nós vamos montar um laboratório de biologia molecular no Sapiens Park, no norte da ilha, né? Então a gente está em fase de estruturação para a gente poder realizar um número expressivo de testes PCR. O 4, aquisição e desenvolvimento local de ventiladores mecânicos. Então, a gente dividiu em algumas ações, né, como importação direta, a gente importou 100 respiradores, conserto, né, foram 49 respiradores consertados, a ampliação do Parque Fabril, né, nós tivemos aí essa parceria, a primeira foi a WEG com a Lionstung, depois a gente teve a Novitec junto com a Whirlpool, e agora a gente está trabalhando a Fanning com a Flextronics, e talvez a gente consiga chegar aí num valor, num número aí de cerca de 10 mil respiradores por mês produzidos em solo brasileiro através da iniciativa que começou aqui em Santa Catarina e depois ela foi tomada pelo Instituto Senai de Inovação, né? A utilização o quinto pilar, a utilização do parque industrial para a produção de EPIs aos profissionais de saúde e demais setores. A Kremer, ali em Blumenau, voltou a ativar uma máquina de produção de EPIs que estava parada, porque ela tinha substituído a produção por importação da China, ela voltou a produzir. Tem uma empresa de Chapecó que está fazendo uma readequação, porque a máquina era antiga, ainda utilizava costura e a Anvisa não permite, então está fazendo essa adequação para fazer por prensagem e não por costura. Mas a gente está evoluindo, além de inúmeras fábricas aí que passaram a produzir máscaras comunitárias, né? Essas máscaras que não são para uso médico, né? E o sexto foi a criação do fundo empresarial, né? A CM começou com a Fiesc, depois veio o Sebrae, veio a CIF, Facisc e outras entidades. A gente já conseguiu acumular aí cerca de 2 milhões de reais aproximadamente. A gente já comprou 10 respiradores com esse valor do consórcio Whirlpool Novitec, para entregar para a Secretaria de Estado da Saúde e outras ações aí que estão sendo desenvolvidas, né? O sétimo pilar é a inteligência de dados, né? A CM fechou um consórcio de 4 empresas da ACAT que, em conjunto, fizeram a prestação de todo o serviço de tracking reverso, de mensageria, né, mensagens para as pessoas positivas e toda a população em volta dos casos positivos, do endereço positivo. Tem também as ferramentas de análise de dados, então essa imagem que está o governador apresentando foi um projeto que foi iniciado através da SEMI, depois a CIASC assumiu a coordenação, mas começou lá atrás com 4 empresas que a parceria CM-ACAT juntou e entregou num convênio para o governo do estado através da Secretaria Estadual de Administração. Instalação de mecanismos que possibilitem a retomada econômica do estado de forma planejada e gradativa, porque isso está sendo discutido dentro da Fiesc, como que a gente pode fazer isso de forma responsável, quais são os indicadores que a gente vai ter que ter para apoiar isso daí. E daí diversas campanhas, né, de apoio às sociedades, a gente fez campanhas para o Instituto Padre Wilson Gro aqui de Florianópolis, e agora o Compartilha Inspira, ele vem e fecha totalmente essa ação. E aqui um exemplo de ação da Força Tarefa, a gente fazendo entrega de respiradores por via aérea. A gente tem várias instituições parceiras, né, que têm participado, várias reuniões, várias inserções na imprensa, e a CM realmente tem essa ação, esse slogan, né, que é por todos os médicos catarinenses, mas são médicos por todos os catarinenses, né? Nós trabalhamos pela sociedade, não apenas para os médicos. E quando veio esse projeto do Hacking Health, a gente somou todos esses pilares de atuação com um lado que é o lado mais humano de toda essa estratégia, que é focada exatamente no profissional de saúde. E eu estou extremamente contente de estar aqui e agradeço essa oportunidade. Obrigado, doutora Ademar. Acho que alguns slides demoraram para passar, mas a gente compartilha depois com os demais.
antes de passar a próxima pauta, Hudson, eu só vou pedir para você, por favor, só projetar a agenda, só para a gente entender, eu acabei esquecendo. Bom, a agenda hoje, a ideia é realmente nós falarmos pouco, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Nós termos... na verdade, eu vou acabar de derrubar todo mundo, que eu vou mudar a ordem das coisas aqui. Mas nós temos ali essa parte de apresentação, essa parte ali do boa noite, o compartilhe e inspire. Nós basicamente já falamos o que é. Hudson, eu só vou pedir uma coisa para você agora, vou mudar porque a gente já mata esse assunto. Você consegue mostrar o site, por favor, que está hospedado na CM aí da sua máquina? Já vou carregar aqui, vai só um minutinho. Isso não estava combinado. Aí a gente já mata, ganhamos 5 minutos aí da questão do Compartilhe Inspire. E aí a ideia é nós passarmos para o Dr. Branco, desculpa, antes da fala do Dr. Branco, passar para o Dr. João ali de Joaçaba e mais o Hospital de São Miguel do Oeste, darem uma visão geral aqui, só porque o Dr. Branco é de São Paulo, até para a gente trocar um pouquinho de figurinha, uma fala rápida de como é que está a situação, e aí a fala do Dr. Branco. Nós estamos com um site no ar, uma campanha chamada Compartilhe Inspire, que são várias ações que estão acontecendo em paralelo. Essa ação de hoje é uma das ações do movimento Compartilhe Inspire. Consegue descer, por favor, Hudson? Pode descer mais. Pode descer mais. Então, tem várias ações acontecendo. Esse site está hospedado na ACM. Então, tem várias ações, vários hospitais, rodas de conversa, chefias e tal. Tudo em questão ao combate ao Covid. Se puder clicar, por favor, em parceiros lá, Hudson, por favor. Então, nós temos aí, se puder baixar, nós temos aí diversas entidades parceiras que estão apoiando esse projeto, que participam do projeto, etc. E todos de forma voluntária. As ações elas estão baseadas no pilar assistencial, como é o caso da CM, caso do IBSP, a questão de fluxos e processos, como, por exemplo, o Instituto Itikawa, questões de fundo psicológico, que tem duas psicólogas aqui presentes, que é a Alessandra e a Marisa. Quando a gente fala de psicológico, elas estão desenvolvendo um projeto junto aos hospitais para dar suporte às psicólogas quando o hospital tem psicólogas, ou suporte aos colaboradores numa questão de trabalho preventivo aí em relação a estresse. Elas são especialistas em saúde mental. E outro pilar de operações que eu brinco aí, que somos eu e o Hudson, a cozinha aí, o povo da tecnologia, para dar suporte esse tempo de ser online. O Hacking Health ele é caracterizado por achar umas figuras raras, assim, né? Se você puder voltar para aquela apresentação, por favor, Hudson, da programação. Próximo slide, por favor. Podemos passar? Aí. Essas ações que nós estamos desenvolvendo no pilar assistencial, no pilar psicológico e tal, aqui em Santa Catarina, e agora a gente está replicando pelo Brasil, basicamente começa da seguinte forma, da seguinte maneira. A Marisa e a Alessandra, elas desenvolveram um formulário anônimo que está sendo aplicado em hospitais, e esse formulário ele serve para nos dar uma noção do perfil psicológico do colaborador. Porque assim, o pilar assistencial ele é extremamente importante e relevante, o pilar de fluxos e processos é extremamente importante e relevante, só que a gente está partindo do princípio que se o camarada está angustiado, ele não vai conseguir absorver nada.
Então, dar um apoio prévio ao colaborador para que ele consiga melhor assimilar é fundamental. E eu acho esse slide bem interessante porque todo esse painel de gráficos, dashboard, que sintetiza mais de 30 perguntas, acho que eu nem falei isso para o doutor Ademar, os programadores que fizeram isso daí e que usaram inteligência artificial e que utilizaram data science e tal, são acadêmicos de medicina que se formam no próximo semestre, que é o Willer, que está aqui presente. Dá boa noite aí, Willer, pessoal. Willer? Boa noite, gente. Eu sou o Willer. Oi. Eu sou acadêmico de medicina aqui no Espírito Santo. Eu me formo no final do ano. Enfim, continue, Ivan. O interessante é que o Willer, como acadêmico, ele já resolveu que ele vai fazer psiquiatria e tal. Parece fácil, mas ele pegou o valor dos formulários e, usando a inteligência artificial, ele compara com a literatura e dá lá o resultado. Então, quando aparece lá ansiedade, quando aparece depressão, que são indícios, né? Isso é fruto de uma série, só para a gente ver assim como tem várias faces da medicina, várias faces do médico. Isso daí a galera lá da Federal do Espírito Santo ajudou nós bastante aí. Esse aqui é o ponto de partida e a partir daí nós começamos a desenvolver as ações efetivamente. Bom, acho que de forma geral era isso que nós queríamos colocar. Agora, seguindo, acho que nós temos agora duas coisas pontuais. Ouvi um pouquinho ali como é que está o cenário ali em Joaçaba, no Hospital UST, no Hospital Universitário de Joaçaba, ali com o doutor João, que é o responsável lá pelo caso. A gente tem acompanhado um pouquinho a situação lá de Joaçaba, e a gente pegou lá, acho que, 2 cenários aí para falar 5 minutos. O caso de Joaçaba e aí o caso de São Miguel do Oeste. Um hospital que já teve caso, que já teve, apesar de pouco, mas já teve caso, e o outro hospital que ainda não teve, mas está se preparando para isso, que é o caso de São Miguel do Oeste. 5 minutos cada um deles, e aí já entra direto com o Dr. Branco para fazer uma prévia, uma visão geral do IBSP, a gente abre geral para uma discussão, pesquisa e tal, e a gente já matou tudo da frente e ficamos bem mais à vontade de maneira informal. Pode ser assim? Ok? Sim. Vamos lá. Então tá bom, obrigado. Doutor João, se o senhor puder se apresentar, por favor. Hudson, se puder parar a apresentação, agradeço. Boa noite, então. Obrigado pelo convite. Eu sou intensivista, trabalho em Joaçaba. Sou intensivista há 15 anos aqui. E é uma cidade pequena, uma cidade de 30 mil habitantes, mas nós somos referência para uma população de cerca de 200 a 300 mil habitantes aqui no total. É na região meio-oeste de Santa Catarina, e talvez seja uma das regiões ainda em que há uma menor incidência do Covid, exceto por algumas cidades aqui próximas, como Concórdia, que são situações relativamente isoladas, né? Mas no restante da nossa região ainda há uma incidência pequena. Aqui na região, o isolamento comunitário, ele basicamente está restrito às escolas, às atividades esportivas e de transporte, mas apesar disso, nós não tivemos ainda um crescimento do número de casos. São em torno de 70, 80 casos de Covid confirmados em toda essa população aí de cerca de 200 mil habitantes. No hospital em que eu trabalho, em questão, nós tivemos até agora 11 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid, sendo 4 deles em ventilação mecânica. Tá? Esses 4 pacientes já saíram da ventilação mecânica, infelizmente houve um óbito, os outros 3 foram estubados, 2 já estão em casa e 1 na enfermaria. Mas as dificuldades que nós enfrentamos aqui foi basicamente porque nós temos uma UTI só no hospital de 10 leitos, e essa UTI não pôde ser desativada para que montássemos, para tudo se tornasse Covid. Então nós tivemos que montar uma UTI basicamente do nada, em 2 semanas. Então o hospital mobilizou equipamento, mobilizou equipe, só que nós conseguimos montar uma enfermaria de 20 leitos, sendo 6 leitos direcionados para a UTI,
com ventiladores, capacidade de colocar ventiladores em basicamente todos os 20 leitos, se for necessário. Tá? E o grande desafio que nós tivemos foi montar a equipe, porque como nós tínhamos só uma UTI funcionando, nós não temos intensivistas para atender a toda essa população. Então, nós tivemos que montar uma equipe multiprofissional, com o pessoal da anestesiologia, nos auxiliaram, os cirurgiões, gastroenterologista, pneumologistas, enfim. Vários profissionais do hospital se reuniram para montar essa equipe de uma forma emergencial e estamos fazendo o atendimento dessa forma. Até agora, dos profissionais que atendem diretamente o Covid, nós não tivemos nenhum infectado. Nenhum dos profissionais que atende dentro da ala Covid foi infectado. Nós temos uma disponibilidade muito grande, mas suficiente de EPIs. Então, nós trabalhamos com todos os EPIs adequadamente e dessa forma não tivemos contágio ainda. Tá? Mas, com certeza, gerou um nível muito grande de estresse, principalmente nos profissionais que não são habituados a trabalhar em UTI e que, nesse período, tiveram que começar a fazer os plantões, ainda mais com a população com risco de contágio, como, né, é o caso do Covid. Mas, enfim, até o momento, a incidência de casos ainda é bem controlada na região. Hoje tivemos um paciente novo, que foi para a UTI também entubado, mas nesse fluxo atual que está vindo até agora, acredito que a gente tem a capacidade para manter o atendimento. Se não houver uma explosão de casos aqui na nossa região, é claro que aí fica um pouco mais complicado. Ótimo, obrigado, doutor João. Agora nós vamos passar para a doutora Priscila, só que antes eu vou pedir, por favor, está todo mundo ensandecido, por favor, abram as câmeras, porque precisamos dar um print. São Miguel do Oeste quer colocar nas mídias sociais, Joaçaba quer colocar nas mídias sociais, então, por favor, abram as câmeras aí para o Hudson conseguir tirar uma foto, um print, por favor. Doutora Priscila, boa noite. A doutora Priscila é infectologista. A senhora pode dar um relato como está em São Miguel do Oeste? Boa noite. Boa noite a todos. Me pegaram de surpresa hoje de tarde que eu ia ter que falar aí para todo mundo. Então, o pessoal está assistindo também vai me corrigir caso eu fale alguma coisa equivocada. O nosso hospital, então, é um hospital regional, 100% SUS, administrado pelo Instituto Santé, e ele atende uma população em torno de 230 mil pessoas, né, do extremo oeste de Santa Catarina. É um hospital com 100 leitos, né, que tem uma média de 3 mil atendimentos por mês no pronto-socorro. Nós temos 10 leitos de UTI originalmente, né, e agora a UTI, então, foi ampliada também, né, como o doutor João comentou, em função, né, da demanda que estamos aguardando ainda, né. Então, como vocês falaram no começo, nosso hospital ainda não tem um fluxo alto nesse sentido, assim, casos suspeitos, mas confirmados. Até hoje a gente atendeu apenas 2. Um esteve em UTI, não necessitou ventilação mecânica, já teve alta, está bem, inclusive é uma colaboradora, né? Então, a gente está, assim, realmente ainda não sabendo muito bem todas as medidas que a gente tomou enquanto equipe, enquanto hospital, vão funcionar ou não. A gente vai começar a colocar isso em prova agora. Nessa região que a gente atende, são 75 casos confirmados de Covid, então, em todas essas cidades que a gente atende. E todos os casos leves, então, né? Existem vários hospitais aqui no entorno, são 16, se eu não me engano, hospitais aqui na região, que a gente também vem conversando bastante com todos para que eles possam absorver demandas mais leves, né? Mas tem sido uma angústia, de certa forma, né? Porque já tem aí uns 70 dias que a gente está se preparando e está modificando o fluxo de atendimento no pronto-socorro, treinando equipe, comprando EPI, né? Aquela insegurança também passamos na aquisição, né? Material de qualidade, treinar todo mundo, organização de escalas, né? Com relação à UTI, com relação a profissionais de enfermagem também.
Os médicos também, a gente se organizou para uma equipe estar internando esses pacientes suspeitos ou confirmados. Elaboramos protocolo também, né, para utilização de medicação, para sedação, para ventilação mecânica, enfim. Mas ainda estamos nessa ânsia, né, aguardando aí todos os casos aparecerem, né? É uma preocupação que a gente tem, que aconteceu aí tem 10 dias o primeiro funcionário, então, infectado, e vocês então imaginam que se a gente não está atendendo o paciente, provavelmente ele tenha se infectado na comunidade, né? E ela acabou passando para uma outra colaboradora. Então, a gente tem 2 funcionários positivos, uma está internada e a outra está afastada. Estão bem, mas isso também, como foi para o doutor, acabou gerando um transtorno e também aumentou a demanda de atendimento dos nossos colaboradores, né? Mas acho que basicamente é isso. Se tiver alguma outra coisa que o pessoal aí daqui de São Miguel quiser contribuir, acredito que seja isso. Muito obrigado, doutora Priscila. O Ezequiel tem dessas coisas de colocar a gente em furada mesmo, é normal dele fazer isso. Acontece. Bom, agora passar direto para o doutor Branco. Bom, o doutor Branco é médico, ele é infectologista, ele é fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que é uma referência internacional em termos de segurança do paciente. Ele, gentilmente, em parceria com a ACM e também em parceria com o Instituto Santé, o ano passado, nós participamos do Summit da ACM, onde nós conseguimos ali reunir 25 hospitais de 40 cidades diferentes, tal, e ele gentilmente esteve aqui dando apoio e suporte, e agora ele está nos apoiando nessa ação. De novo, né? Hoje o foco da conversa é a questão do protagonismo do médico, óbvio que tem a Covid, mas o foco efetivamente é a questão do protagonismo do médico em relação a isso. O doutor Branco, ele vai fazer a fala dele, logo na sequência nós faremos uma roda de conversa aí, de perguntas e respostas. Se durante a fala do doutor Branco vocês quiserem já ir colocando algumas dúvidas, algumas perguntas no chat, nós já vamos anotando, porque às vezes esquece e tal, nós já vamos anotando, e aí na hora que o doutor parar, a gente faz a rodada de troca, efetivamente. Pode ser? Obrigado, doutor Branco. Aí é só com o senhor. Acho que você vai compartilhar, né? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente aí ao Ivan, ao doutor Ademar, pela oportunidade aí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não. Alô? Não. Ainda não, doutor. Eu acho que o Ademar, ele está com a tela, tem que desligar lá o compartilhamento dele, ou tu, Hudson, para me botar aqui a minha. Foi? Já está liberado. O meu está desativado aqui, Branco. Tá. Foi? Não, deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Foi? Agora Sim. foi. Agora vem. Perfeito. Então, agradecer aí a oportunidade da gente estar conversando. É um momento muito interessante esse. Eu não vou ser pessimista em relação ao Covid. Eu acho que nós temos aí, isso aqui é um pouco que o Ivan já falou de mim. Eu prefiro falar que muitas vezes a gente fala que vai haver muita mudança no mundo pós-Covid, nós teremos um novo normal, mas eu acredito que nós vamos ter uma aceleração, ou seja, nós vamos ter uma aceleração em ferramentas que a gente utilizava há pouco, como, por exemplo, a telemedicina.
Então, isso vai ser uma aceleração enorme. As reuniões online, como essa que nós estamos fazendo, nós vamos fazer congressos online, meetings online, tá? Nós vamos ter uma aceleração muito na discussão do Sistema Único de Saúde no Brasil, que ele se mostrou no mundo muito bem estruturado para essa pandemia. Então, ele tem uma capilaridade enorme. Um outro grande ganho que nós vamos ter no mundo é a questão da diminuição do carbono emitido na natureza. Nós já sentimos isso. Hoje há uma redução de 17% nesses isolamentos que a gente fez em diferentes partes do mundo. Então, você veja que tem um benefício e essa questão do clima também vai entrar para o nosso dia a dia. Então, eu vejo mais como uma aceleração. A educação online vai se firmar cada vez mais e nós vamos até pensar, até em termos econômicos, né, uma aceleração dessa cadeia de suplemento da saúde, que ela não vai poder ficar totalmente dependente da China, como nós ficamos recentemente. Tá? E eu acho que o Dr. Adhemar, quando começou a falar, ele mostrou uma coisa que também acelerou muito e de forma assim fantástica no Brasil, foi a solidariedade. A gente vê essa iniciativa da CM, a iniciativa dos empresários em doações e em fazer consertos de respiradores que estavam lá parados, se solidarizaram sem custo nenhum, doações de cestas básicas para a população mais vulnerável. Você vê que a sociedade está muito mais adiantada e mais progressiva do que os governos, de um modo geral, principalmente o governo central. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente ter. E o que caracteriza essa doença, o COVID, é que ela é uma doença que atinge um grupo de pacientes que pode ser de qualquer idade, de uma pequena localidade, como pode acontecer aí na cidade do Dr. João, em que eu vou precisar vou ter pacientes muito críticos, sem precedentes, em que eu vou precisar de recursos de terapia intensiva, e isso pode acontecer em qualquer idade. O que a gente tem visto que é impressionante aqui é pessoas muito jovens, João, com quadros de insuficiência respiratória grave, precisam ficar na terapia intensiva por um longo tempo e tem risco de óbito. Tá? E essa sobrecarga no sistema é que a gente precisa gerenciar para que a gente não tenha que esses pacientes que precisam de terapia não morram por falta de leitos. E a gente vê uma gama de pacientes muito jovens nisso aí. E por que isso acontece, né? De uma forma geral, a disseminação desse vírus, que é a principal característica dele, é uma disseminação muito rápida, né? Uma pessoa consegue passar para 5. E, além disso, 81% das pessoas são assintomáticas. Então, a chance de eu, durante o meu dia ou durante alguns momentos, ter contato com uma pessoa com vírus é muito grande. E, provavelmente, nós tivemos contato, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, no Carnaval, com pessoas infectadas, que já estavam transmitindo. Eu me lembro que eu atendi até um paciente que ele veio dos Estados Unidos no final de janeiro, ele tinha um quadro muito característico de sintoma, a gente nem pensou em Covid na época, e ele ficou com o quadro arrastado, não evoluiu para a gravidade maior, mas ficou com uma prostração muito grande. E agora, no meio do Covid, eu pedi para ele dosar, fazer a sorologia, o ELISA dele, e ele deu IgG positivo. E nós tivemos vários contatos. Então, igual esse caso, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, inicialmente, nós tivemos muito contato desse tipo pré-carnaval.
Então, você vê que nós tivemos um crescimento muito. E essa doença ela está muito relacionada, né, a disseminação dela em densidades demográficas muito altas, como é o caso de Nova York, São Paulo, Milão. Tá? Então, nós temos essa característica aqui. Aí vocês vão me perguntar assim, o que está acontecendo com Belo Horizonte? O que está acontecendo com o sul do país que a gente não tem tantos casos ainda? Então, vamos tentar, ao longo aqui, mostrar um pouco para vocês o que pode estar acontecendo aí. Então, o que dificulta muito a abordagem dessa doença é o entendimento, porque nós temos hoje duas abordagens para o COVID. Uma abordagem farmacológica, um tratamento farmacológico e um tratamento não farmacológico. Quando a gente fala de tratamento farmacológico, nós não temos ainda nenhuma droga efetiva para tratar a COVID e a gente não tem nenhuma vacina disponível no mercado. Todo dia você assiste o jornal, todo mundo diz, dá uma vacina, mas, assim, o interesse da indústria hoje, das pessoas que estão à frente das vacinas, tem mais um interesse econômico de ser o primeiro do que juntar esforços e criar uma vacina realmente eficiente, que consiga se produzir em grande escala e a gente consiga imunizar a população. Infelizmente, nós não estamos vendo isso. Provavelmente nós vamos ter aí 5 ou 6 vacinas no começo de 2021 e provavelmente no final de 2022 e 2023 a gente vai estar vendo qual dessas vacinas foi mais eficiente. Então, isso mostra um pouco de alguns negócios muito insensível a essa questão. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no mundo todo. Vocês olham os números dos Estados Unidos, são quase 100 mil pessoas já morreram. Isso já supera o que morreu na Guerra do Vietnã. Então, você vê de que uma forma ou de outra, nós estamos numa situação muito complicada e pouca valorização. E a questão do medicamento é pior ainda, né? Que hoje eu tenho tanto o presidente do Brasil como o presidente dos Estados Unidos estão prescrevendo a medicação para a população. Isso é de uma forma muito perigosa, porque essas medicações não são isentas de risco, e isso pode gerar uma falsa sensação de segurança na população, e nós não sabemos se a gente vai ter tanto medicamento para dar para os 200 milhões de habitantes no Brasil hoje. Então, falta essa sensibilidade em que a ciência é muito mais importante do que os projetos pessoais ou políticos de qualquer um. Então, talvez as consequências que a gente tenha no Brasil é muito dessa falta de visão hoje da política. E a vacina, ela realmente é uma das poucas saídas que a gente tem. Mas eu vou voltar a falar disso lá na frente. Mas, assim, uma coisa que é importante, que as pessoas ficam muito discutindo economia e saúde, é que, assim, esse gráfico, ele mostra muito interessante para a gente entender muito isso. Se eu não faço nada, eu vou ter um pico de mortalidade muito alta. Então, eu consigo fazer. Se eu faço isolamento social, eu consigo diminuir bem o número de casos e dividir esses pacientes. Aí eu consigo que o sistema tenha capacidade de atender. Esse é o objetivo. O objetivo não é quebrar a economia ou deixar tais setores, não. O difícil é criar isso e as pessoas entenderem que é necessário. Se a gente olhar 2 exemplos no mundo que fizeram o lockdown e outro que não fez, por exemplo, a Nova Zelândia, ela se antecipou, fez muito rápido isso, ela teve até agora 21 mortes, que dá 0,43 óbitos por 100 mil habitantes, é o melhor sucesso no mundo até hoje. Então, mostra ser extremamente eficiente, eles já estão liberando gradativamente, a primeira-ministra já é considerada a santa do Covid,
e ela conseguiu manter. Se compara muito com a Suécia, dizendo que é eficiente, não, a Suécia ela não fez lockdown, ela preferiu tentar a imunidade por rebanho, mas mesmo assim ela tem uma mortalidade alta, ela é maior do que a do Brasil, 29,85 óbitos por 100 mil habitantes. Então, isso é só para mostrar um pouco a dificuldade de dizer quem acertou, quem errou, como é que faz. A gente está aprendendo ao longo desses meses, a gente teve a experiência chinesa, tivemos a experiência desastrosa da Itália e da Espanha, e a coisa se acentuou muito para a capacidade do sistema em Nova York, e Nova York trouxe um dado ainda muito que tinha aparecido pouco nos relatos da França, Alemanha, tudo, que as pessoas vulneráveis foram muito atingidas, principalmente os afro-americanos e latinos nos Estados Unidos, né? Você tem uma parcela em Chicago, quase 60% dos óbitos são em pacientes afro-americanos, e eles têm uma pequena porcentagem de negros em Chicago. Então, mostra que a vulnerabilidade é muito importante. Esses pacientes são geralmente obesos, hipertensos, têm um seguro-saúde, às vezes não tem, eu tenho um seguro com uma cobertura menor, esses pacientes acabam demorando a chegar no serviço de saúde, e aí nós temos essa mortalidade extremamente alta nos Estados Unidos. É claro que nós temos que fazer o isolamento de forma adequada, vocês estão trabalhando aí, o doutor João falou, a Priscila falou que está se preparando para isso, treinar o pessoal a usar o material de proteção. Então, todo mundo tem que estar treinado de como coloca a máscara, como coloca o óculos, como coloca o avental, como coloca a luva, como retira isso para não se contaminar. Tudo isso é importante para a gente manter o profissional de saúde protegido, porque um dos problemas do Covid é isso também, porque o número de profissionais de saúde que sofrem, que adquirem o vírus é muito grande. Para a gente ter uma ideia, em Londres nós tivemos um quarto dos profissionais de saúde contaminados durante o pico lá da doença. Então, como é que você vai substituir, Ademar, esses profissionais de saúde? Como é que eu vou trazer pessoas não treinadas, não acostumadas com pacientes graves, doutor João, para manipular esses pacientes? Então, isso é um dos maiores desafios, isso vai ficar um legado para a gente ter uma força treinada para a terapia intensiva que a gente possa requisitar em algum momento para as próximas pandemias. Vai ser importante a gente mudar esse nosso modelo de mental, que eu tenho que ter verdadeiramente um exército treinado em terapia intensiva, tanto médico como enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico. Isso vai ser importante no futuro, a gente criar esses novos, que a gente chama uma força igual a um exército de reserva para quando a gente precisar. Uma coisa que a gente tem observado, onde a doença não chegou, e a gente observou isso numa mentoria que a gente faz com o pessoal do estado do Pará, em que eles não acreditavam muito que a situação ia perder o controle lá. As primeiras reuniões no começo de abril, eles, não, a coisa está tranquila aqui, e a coisa foi piorando, eles estão numa situação complicada. Mas a gente tem um indicador que aí serve para Santa Catarina, serve para qualquer cidade, é eu saber o número de meus óbitos diários. Por exemplo, na cidade de São Paulo, eu tenho 250 óbitos por dia. Nós já tivemos dias aí que esse número de óbitos chegou a 550, 600, fica entre 450. Então, isso demonstra que tem algo errado no nosso sistema. E aí tem um outro indicador que ele é muito mais fidedigno da situação para terapia intensiva. Se a gente olhar bem, a síndrome da respiratória aguda grave,
ela é de notificação. No período de 17 a 30 de 4 de 2019, nós tivemos na cidade de São Paulo 96 casos. Em 2019. Agora, em 2020, nós tivemos 2.996 casos. Então, isso demonstra muito como um indicador que provavelmente muito dessa síndrome respiratória aguda grave é COVID. Então, isso já sinaliza um aumento assim de quase 2.000% do número de casos. Daí a necessidade do planejamento e a gente ter ideia do que está acontecendo, porque as notificações ela vem melhorando muito no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, mas ela ainda tem um delay aí do número de casos reais. E aí, só para a gente ter uma ideia bem clara de que como a gente vai acompanhar esses pacientes, ele tem um período de incubação aí de 5 dias, e você começa depois, no primeiro dia, ter febre, tosse, fadiga, e vai bem até o 7º dia. Aí você começa a ter uma dispneia e tal. É importante que não vale a pena eu gastar recurso, por exemplo, fazendo tomografia em pessoas antes dos 7 dias de evolução da doença, porque eu vou gastar recurso e vou ter que repetir essa tomografia. O ideal é a gente fazer uma tomografia aí em torno do 8º dia, que é o mais importante. E saber que esse paciente, entre o 9º, 10º e 11º dia, é o dia que ele vai complicar, que ele vai piorar os seus sintomas respiratórios, ele vai evoluir para uma doença grave mesmo. E aí nós vamos ter só uma pequena população desses pacientes que evolui para a necessidade de internação, que é em torno de 14%, e vamos ter 5% dos pacientes que vão evoluir para terapia intensiva. E muitos desses vão precisar de ventilação mecânica. E aí você já está bem consolidado aí a tomografia com vidro fosco, né, comprometendo 40%, 50%, 70% da área do parênquima pulmonar. Isso é um sinal, um marcador importante que esse paciente precisa ser monitorizado de forma adequada. Hoje, talvez, o maior desafio do sistema é identificar esses pacientes, esses 19% dos pacientes que vão evoluir grave, e talvez identificar qual é o marcador que esses pacientes têm, fora os fatores de risco que a gente já sabe, obesidade, hipertensão, qualquer doença crônica, a doença pulmonar obstrutiva, e quem tem problemas cardíacos também evolui muito mal, hipertensão nesses casos. Mas a gente precisa identificar quais são os fatores desse paciente, e talvez, se a vacina não surgir rapidamente, como eu não posso manter todo mundo em isolamento social durante muito tempo, eu tenho que isolar essas pessoas e tentar identificar os marcadores dessas pessoas que podem evoluir e talvez fazer o isolamento para ele. É uma das propostas de manter esses pacientes mais controlados. Há uma proposta para que os agentes comunitários identifiquem esses pacientes nas áreas vulneráveis, e se esse paciente mora com muita gente, num local muito pequeno, levem esse paciente para uma unidade intermediária e, se precisar, para uma unidade já hospitalar. Isso é fundamental, essa gestão, para que a gente possa fazer um gerenciamento melhor desse tipo de paciente. E aí eu só botei esse quadrinho aí para a gente dar uma olhada, que assim, não existe nenhuma evidência para nenhum uso de nenhuma medicação hoje recomendada, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento que tudo que estão se fazendo atualmente são estudos clínicos, são ensaios clínicos multicêntricos para tentar dar uma resposta. E até agora, nenhuma das medicações foram aprovadas para uso para o COVID. Então, a gente não tem nada aí. Esse trabalho foi feito pela AMIB,
apoiado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, para tentar tirar um pouco dessa última nota do Ministério da Saúde, que colocou a responsabilidade para o médico. A população vai chegar nos postos de saúde, vai chegar nos hospitais querendo tomar cloroquina, porque o governo diz que é para usar nos casos leves. Então, isso aí é para orientar um pouco, eu posso disponibilizar isso aí para vocês, eu vou mandar para o Ivan aí as resoluções das sociedades para apoiar vocês, para dar um norte aí, porque vai ficar muito complicado essa relação em que foi colocada a comunidade médica nesse momento, né? Deu para eles decidirem numa coisa que não existe nenhuma evidência científica até o momento. E o que é complicado, João, desses pacientes, que desses 5% que evoluem para terapia intensiva e aqueles que vão para ventilação mecânica, a mortalidade tem se mostrado extremamente alta, em torno de 49%. Então, é uma mortalidade de quase 50% aí. Então, é uma doença que mata mesmo. E aí, é claro que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente se essa morte é de Covid ou com Covid. A gente precisa também fazer essa análise para entender um pouco esse cenário aí. Esse trabalhinho mostra aí um número de... Opa, errei aqui, deixa eu voltar. Eles mostram o número de casos em um hospital aí, mostrando... Eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou afastar aqui isso. De 2.634 pacientes, 14% foi para a UTI, 12% foi para a ventilação mecânica e tivemos 21% de óbitos. Então, você vê que é uma mortalidade extremamente alta. E se a gente olhar, esse é um hospital de Manaus que a gente dá uma mentoria pelo IBSP. Nós temos lá, o primeiro caso foi no dia 2/3 de 2020. Nessa mesma semana, o governo do estado resolveu tornar esse hospital de 300 leitos só em terapia intensiva. Esse hospital está atualmente com 105 leitos de UTI. Ontem à tarde eu olhava os números dos leitos da UTI. Nós tínhamos 80 pacientes entubados, a maioria necessitando de pronação, fazer pronação para melhorar um pouco a hipóxia, mas você tinha dificuldade de gerenciar essas 16 horas aí. Foi um aprendizado muito grande nesse período. E vocês, quando é um hospital de referência para a COVID, olha, você vê que a utilização da terapia intensiva é muito alta. 40% desses pacientes foram para a terapia intensiva. Esse é o número global de pacientes até agora, desde o dia 2 de março. E nós tivemos aí 80 pacientes em ventilação mecânica. Então, nós tivemos 1/3 de óbito. Então, isso mostra que nós chegamos a ter 21 mortes por dia. 21, 17, 18. E aí você treinar toda a equipe. Aquilo que o doutor João falou, nós temos que criar um time para intubação. Os anestesistas eram que intubavam esses pacientes. Quem passava o acesso central é o vascular. Com isso, o intensivista ficava mais livre. Tivemos muitos médicos que não tinham título e que não tinham experiência em terapia intensiva. Fizemos um treinamento, recebemos médicos do Exército e médicos vindos de outra localidade do país, mas com pouca experiência.
nós contratamos uma telemedicina para ajudar a gente na padronização e nas visitas diárias. Então, isso é só para mostrar o quanto é complexo essa situação do Covid. Manaus o Amazonas é um estado, e Manaus é a 7ª cidade mais populosa do Brasil, e, para surpresa minha, no interior do Amazonas não existe leito de UTI. Então, à medida que a doença agora se espalha para o Amazonas, esse hospital vai receber muitos pacientes muito mais graves, porque esses pacientes têm que vir de avião para Manaus para poder receber uma terapia adequada. Muitos já vêm manipulados, muitos vêm com uma ventilação mecânica inadequada, já perdendo aquela janela que a gente pudesse fazer alguma intervenção. Então, essa é uma situação que eu gosto de salientar para a gente ver o real drama dessa doença nesse momento. E aí todo mundo, o Trump errou em não valorizar essa doença. Isso foi, o que eu fiz aqui? Peraí, deixa eu... Fiz alguma coisa aqui, o que foi que eu fiz? Opa! E hoje saiu no New York Times isso aí. Eles pegaram o dia 3 de maio, mostrando que os Estados Unidos morreram 65 mil pessoas, e se eles tivessem feito uma semana antes o isolamento social, teriam morrido só 29.410, e 2 semanas antes morreriam só 11 mil pessoas. Então, hoje a gente está com mais de 93 mil mortes nos Estados Unidos. Então, isso talvez seja o que a gente talvez tenha que estudar e mostrar essa relação do que está acontecendo no Sul. Esse isolamento que a gente fez, que pegou o Brasil todo, vocês fizeram isso muito mais precoce. Aqui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que tinham muita entrada de estrangeiro, foi afetada mais intensamente. Talvez vocês tenham uma resposta mais parecida com essa projetada pela Universidade de Colômbia. Então, vocês se anteciparam, conseguiram fazer isolamento, vocês estão conseguindo realmente diminuir a mortalidade, porque provavelmente vocês estão gerenciando isso muito melhor. Mas pode chegar o momento que vocês tenham uma demanda muito grande do sistema, aí é necessário um planejamento. Só para a gente não esquecer que hoje o maior problema nosso é a questão que muitos procedimentos deixaram de ser feitos. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, deixa eu só puxar aqui, mostra aí uma queda de 70% da colocação de stent. A mortalidade do IAM, 50% com angioplastia, cai para 5%, então tem muita gente morrendo em casa ou por falta de assistência, com medo de ir para o hospital, tá? Com medo dessa infecção por Covid. Nós temos aí quase 60 dias em que muitos pacientes que têm uma neoplasia não estão fazendo sua quimioterapia corretamente por causa do medo do Covid. Então, o número de cirurgias necessárias caiu muito. Então, isso chama a atenção que o sistema precisa voltar a funcionar. Eu preciso criar áreas no meu hospital Covid e áreas não Covid, definir bem esse fluxo, separar os profissionais de saúde, mas nós precisamos voltar a atender esses pacientes, porque senão o sistema vai realmente criar uma nova onda, que são dos pacientes crônicos descompensados. Então, é importante todos os hospitais se planejarem para voltar a ser o atendimento
de forma adequada também, sem misturar com os pacientes COVID. Isso vai ser necessário, senão nós vamos ter uma outra mortalidade por outras causas. E aí aquilo que eu falei para vocês, que daqui a um tempo, quando a gente estiver analisando os óbitos que a gente tem já analisado de alguns hospitais e que o paciente morreu, não de COVID, mas com COVID, né? Nós analisamos 4 óbitos ontem de um hospital de um paciente cirúrgico que veio para a gente analisar o óbito. Todos os 4 evoluíram com uma sepse abdominal grave e todos tiveram pelo menos 2 passagens anteriores no pronto-socorro e foi orientado para ele voltar para casa. Então, isso é um problema sério. E nós vamos ter muitos pacientes que sofreram incidentes graves durante esse período. Quando a gente tem visto relato de pacientes que foram colocados em pronação, em que tinha muitas bombas de infusão, várias medicações, o alarme começou a tocar do respirador, o técnico de enfermagem não tinha experiência e quando demorou muito e quando alguém chegou, uma enfermeira mais experiente chegou próximo, o paciente tinha desconectado do respirador e o paciente acabou falecendo, porque você despronar para fazer massagem, isso dá um atraso muito grande. Então, esse tipo de incidente grave com óbito tem se visto em todos os locais do mundo, não é exclusividade nossa. Além da PAV, nós temos muita lesão por pressão por causa da pronação e temos uma coisa que é muito importante aí, o farmacêutico clínico é super importante, são erros de medicação, interação medicamentosa, a questão da cloroquina, da azitromicina junto em pacientes cardíacos, tem uma série de complicações, é importante. Nós temos o HCOL e o INCOL hoje no Brasil, estão participando de um estudo multicêntrico para a gente ver a complicação dessas medicações. Então, isso é só para a gente tentar ter uma ideia desse cenário, que, doutora Priscila, a gente precisa, você que é infecto, mas a gente precisa de staff experiente, nós precisamos de leito de UTI equipado corretamente e a gente vai precisar de ventiladores. E lembrar que aí em torno aí de 5% desses pacientes vão precisar de diálise também. Então, eu tenho uma complexidade enorme nessa doença. Hoje eu tive um colega, que ele é radiologista lá no hospital que eu trabalho, que ele ficou 2 meses na UTI. Hoje teve aquela salva de palma quando ele saiu da UTI, mas ele ficou extremamente grave. E ele não tinha nenhuma comorbidade, assim, ele tem 52 anos, mas não tinha, a não ser falta, ele não era um atleta, não fazia nenhuma atividade física, mas não era diabético, não era hipertenso, não era obeso, e teve uma evolução terrível, precisou de diálise, fizemos até ECMO nele, e ele conseguiu, nos momentos mais difíceis, a gente conseguiu ter alta hoje. Mas, assim, mostra que é possível esses pacientes aí, mas eles levam um longo tempo na terapia intensiva. Então, vocês imaginem vários desse tipo de paciente no sistema ocupando o leito. Então, é super importante que a gente entenda o porquê desse isolamento social e por que a gente quer achatar essa curva. A gente precisa definir fluxo, usar o recurso humano de forma adequada, usar os EPI de forma adequada. Nós só temos uma forma de enfrentar isso, é isolamento social, testagem em massa, que é muito difícil, e leitos de UTI suficiente para a população. E, por último, a forma da gente enfrentar isso é coordenação nacional, tá? É descobrir uma terapia eficiente, que a gente não tem até hoje, e ter até a gente chegar a uma imunidade de rebanho, tá? E realmente temos vacina aí
para a gente realmente imunizar boa parte da população. A vacina é um problema, porque a gente tem muitas fake news hoje contra as vacinas, e para mim conseguir uma imunidade de rebanho com vacina, eu preciso vacinar 70% da população, então nós precisamos já começar a educar a população da importância da vacina, educar os profissionais de saúde, o médico, que tem muita influência na vacinação, para a gente conseguir, senão a vacina não vai resolver o nosso problema com o Covid se ela tiver menos de 70% da população imunizada. Então, é muito importante isso. E, por último, eu gostaria de mostrar só que a Covid-19 tirou um pouco do narciso de todos nós. Nós estamos mais solidários agora, a gente descobriu que a gente precisa trabalhar em equipe, a gente vê as necessidades que o próprio profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, todos os profissionais envolvidos precisam manter sua saúde mental, tem um burnout grande nesses profissionais, e a gente precisa estar solidário com o outro, ouvir principalmente, muitas vezes a pessoa quer apenas uma palavra, um ouvido para botar um pouco para fora as suas angústias, seus medos. Como eu tenho 32 anos de formado, estou muitos anos em São Paulo, e meu maior público de atendimento hoje é médico ou parente de médico, mantê-los em casa, manter o momento certo de fazer a tomografia, não tomar nenhuma dica, é uma gestão diária. Mas, se nós acreditamos na ciência, é para isso que nós estamos aqui, aplicar a ciência na melhor evidência que nós temos. Então, é fazer as coisas no tempo certo, acalmar as pessoas, mostrar que é possível. Nós temos muitos exemplos de pacientes que sobreviveram. Eu acho que se a gente fizer uma boa gestão, seja numa cidade pequena, seja numa cidade média, seja numa cidade grande, nós vamos conseguir salvar muitas vidas. Se vocês quiserem discutir, a gente pode discutir, que já tem até teses aí sobre que se gasta, se perde 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais por dia, por semana no Brasil. Se a gente for aí somar quanto vale uma vida, tem estudos, dependendo da metodologia que você diz, que uma vida vale 4 milhões e 300 e pouco, e uma vida, por outra metodologia, ela vale 700 mil. Você só divide isso por quantas vidas você pode salvar. Então, por isso que essa discussão econômica ela é totalmente inadequada para esse momento. Assim, a vida não tem preço para a gente poder colocar isso, mas tem proposta desse nível. Eu espero ter contribuído um pouco para vocês, não sei se foi claro, se contribuiu para alguma coisa nesse momento que vocês vivem aí nas suas localidades. Muito obrigado. Obrigado, doutor Branco. Doutor Adhemar, acho que se o senhor abrir aí para a discussão agora, para os questionamentos, acho que o microfone está aberto aí, a gente consegue discutir aí uns 20 minutos, questionamentos. Agora a roda de conversa aberta também entre os médicos. Bom, primeiro, parabéns, né, doutor José Branco, apresentação, realmente um overview, somado aí com a sua experiência e a maturidade aí, enxergando vários pontos do país, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e vamos dizer assim, esperado que nós tenhamos comportamentos diferentes da doença em diferentes pontos do país e em velocidades diferentes também, né? Na verdade, a gente vê isso até às vezes dentro do próprio estado, né? Mas eu quero abrir aí para comentários e perguntas. Por favor, pessoal, vamos participar. Eu só vou pedir para o doutor Branco, se puder fechar o compartilhamento, acho que fica mais fácil nós acompanharmos aqui
Eu só estou apanhando aqui, mas eu já me acho aqui. Pronto. Saiu? Ainda não? Não. Ah, tá. Achei. Pronto. Ótimo. Desculpa. Ó, um de cada vez aí. João, Priscila. Então, eu queria parabenizar também pela explanação. Foi muito enriquecedor ver essa visão geral do que está acontecendo, né? E eu concordo com basicamente tudo que foi exposto ali. Realmente é uma grande dificuldade, como eu tinha salientado antes, é montar a equipe, porque muitas pessoas não estão habituadas ao tratamento em terapia intensiva. Então, como no nosso caso nós tivemos poucos pacientes, nós conseguimos dar realmente um atendimento muito intensivo a cada paciente. Mas durante bastante tempo, e ainda me preocupa agora, a partir do momento que você começa a ter um fluxo maior de pacientes graves, é difícil manter a qualidade do cuidado atual para todos esses pacientes. Né? Para pronar o paciente, nós reunimos uma equipe inteira, sempre tinha alguém ali do lado desse paciente pronado, então nós não tivemos essas complicações, mas realmente, pensando em uma UTI lotada, pronar vários pacientes ao mesmo tempo, manter esse cuidado, isso é realmente eu acho que é o mais difícil nesse manejo desses pacientes, que o que a gente observou é isso, demora 3 semanas, 4 semanas, mas eles acabam, ao passar esse período, saindo da ventilação mecânica. Então, eu acho que o grande desafio, além da estrutura, que atualmente a gente tem as UTIs desenhadas de acordo com a MIB para 10 leitos por médico, né? Mas nos pacientes com essa complexidade, com certeza isso é insuficiente. Nós temos que ter um corpo clínico muito maior para atender 10 pacientes. Mas Na minha experiência, assim, o ideal, se eu conseguisse ter... Por isso que a gente precisa pensar isso no futuro, é termos um médico para cada 5 leitos, e uma enfermeira para cada 2, e um técnico para cada leito. Aí eu conseguiria gerenciar isso muito melhor. Se eu puder me preparar isso, e é isso que você falou aí, esse paciente, ele fica em torno aí 3, 4 semanas na UTI. Entendeu? Você pega aí um desses 5%, vai ficando pacientes mais graves, e eles vão tendo um tempo de permanência na UTI muito alta. E eu não consigo rodar essa UTI. Tanto que esse hospital de Manaus, a gente começou com 30 leitos e foi para 105. E mesmo assim, você ainda tem uma retaguarda no pronto-socorro de 20 leitos para colocar esses pacientes esperando, que tem todo um suporte respiratório, caso ele precise ser entubado, ou que ele precise pronar, que é uma coisa interessante que a gente está começando, não tem ainda evidência científica, mas você pronar o paciente acordado é interessante, com o VMI, com ventilação não invasiva, isso mostrou excelentes resultados assim, na nossa experiência, mas a literatura médica não tem ainda consenso sobre isso, mas parece que há vantagem. Todas as grandes revistas hoje e todos os grandes sites estão abertos gratuitamente, o Lancet, o New England e o JAMA, todas essas grandes revistas têm excelentes revisões sobre o Covid. Eu acho que o problema hoje não é mais conhecimento quase todo mundo tem, mas assim, trocar essa experiência como você, doutor João, está fazendo, a Priscila lá está se preparando, e aí essa troca de experiência entre vocês daqui a uns 15 dias para ver como você... Isso é super importante, porque às vezes tem uma ideia boa que você aplicou na sua cidade, na sua UTI, e que serve para aquela UTI também. Esse compartilhamento é fundamental para a gente ter um bom resultado. E aí a ACM, aí, a Associação Catarinense, trabalhar essas informações, botar esses grupos para discutir. Com o Hospital de Manaus, eu tenho que fazer essa mentoria todo dia, 10 horas da manhã, eu entro com eles e fico 1 hora discutindo
todos os aspectos, qual é a meta do dia, quais são os problemas que a gente tem. E lá nós temos ainda problemas de visita do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, de todos os locais, porque é um hospital somente de Covid e tem toda uma pressão. E a gente faz isso, e aí a gente tem aprendido muito. É que eu digo, eu não vou ser a mesma pessoa depois do Covid. É muita gente morrendo, você vê 21 pessoas morrendo por dia, 17 e tal, e a gente tentando achar uma maneira de como melhorar isso para a gente chegar a 2 óbitos por dia atualmente. Então, é um desafio muito grande, é como, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas vou usar, de se trocar o pneu com o carro andando, mas é mais ou menos isso. E se vocês tiverem a oportunidade de se preparar mesmo com um cenário de caos, eu acho bom treinar as equipes, motivar, e precisa de liderança, entendeu? É fundamental a liderança da UTI, do diretor técnico do hospital e esse suporte das entidades. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Branco e para os médicos, os que estão no hospital, tal, mudar um pouquinho o enfoque. Como o doutor colocou no último slide, trabalhar em equipe agora ela é fundamental, quer dizer, além dos novos processos, dos novos métodos, dos novos tudo, nós ainda temos um cenário que é fantástico, porque aqui no Compartilha Espírito a gente faz rodada com enfermeira, técnico e médico, a gente fica jogando de um para o outro, né? Fala que a culpa é de um para o outro, mas além de vocês médicos precisarem ter que enfrentar tudo isso, ainda tem uma enfermagem que está tensa, que está angustiada, um técnico de enfermagem que está preocupado com o filho que está em casa, questão socioeconômica. Então, quer dizer, ainda precisa lidar com toda essa situação que, às vezes, uma palavra mal colocada, uma palavra pode... Inclusive, relatos de hospitais de São Paulo, o Dr. Branco deve saber disso, que um tom de voz errado já vira um estresse, efetivamente. Então, eu queria perguntar isso, como é que está para vocês encarar essa nova situação? Parte 1 da pergunta, e a parte 2 é como é que vocês estão fazendo para desestressar um pouco e para desanuviar em relação a isso. Puderem compartilhar, por favor. Eu além de ser um dos fundadores do IBSP, eu sou infectologista, a gente tem um time de médicos que a gente presta serviço a vários hospitais de São Paulo. Somos uma das maiores equipes de infecto, a gente tem 250 médicos com a gente, nós já tivemos aí uns 15 médicos contaminados, e um que evoluiu mais grave, os outros 14 evoluíram bem. O importante é você ser solidário com toda a equipe, entendeu? Você está lá no fim de semana também, vendo a dificuldade de todo mundo na hora de entrar na UTI, cumprimentar todo mundo, desde o técnico, da menina da limpeza, para mostrar o quanto você está solidário nesse momento com todos e que o trabalho é conjunto. Esse resultado que a gente tem de um paciente extremamente grave, ficar um mês na UTI, sair, isso é um trabalho de equipe, é uma equipe que está se esforçando e tal, e que ela não pode também cair nessa bobagem, dizendo, enquanto eu me sacrifico aqui, as pessoas não entendem o isolamento, estão saindo, estão correndo, mas assim, ficar em casa não é uma coisa fácil, não, ficar com a família não é uma coisa fácil, não. Então, a gente precisa entender todo esse momento. Como a gente não tem, estamos aprendendo muito, não tem um discurso nacional, mas quem lê o Homem Sapiens, do Hariri lá, aquele israelense, ele fala uma coisa que ele não é religioso, mas ele falou uma coisa que ele faz para manter a inteligência, e eu recomendo para todo mundo, a meditação. Ele diz que faz 2 horas por dia. Então, eu acho que ele é um cara que tem uma inteligência fantástica, consegue analisar os diferentes cenários muito bem. Eu acho que é uma dica importante para o profissional de saúde. Hoje existem vários aplicativos para meditação, eu acho que vale a pena você se encontrar um pouco nesse momento e fazer uma meditação. Mas vamos ouvir aí quem mais pode sugerir alguma coisa aí.
Senhoras, por gentileza, eu como fisioterapeuta estou me sentindo também um tanto quanto pressionado, um tanto quanto sentindo toda essa situação, né? Como é que está a ação da fisioterapia dentro dos hospitais ou dentro dos centros onde vocês estão participando? Dá uma luz aqui para a gente também. Nosso hospital é um hospital muito pequeno, onde nós até agora não temos UTI, mas nós temos 10 respiradores disponíveis para nós começarmos a trabalhar. Tudo pronto, todo mundo treinado, porém não temos UTI. E nós tivemos 3 pacientes até o momento internados, de 27 infectados no município. O município é Guaramirim, então bastante pequeno, né? E administrado pelo Instituto Santé também. Então, se vocês puderem dar uma luz ali para a gente, é interessante. Eu sou o único fisioterapeuta no hospital. Bom, posso falar da nossa experiência. Nós temos uma equipe de fisioterapia que é muito boa. É a mesma equipe que trabalha na nossa UTI aí há mais de 10 anos. E, então, eles já têm uma grande experiência com paciente de ventilação mecânica, em prona, enfim. Então, a gente não teve nenhuma dificuldade nesse sentido em manter o atendimento na UTI Covid, que é até uma equipe mais numerosa. Eles atendem o hospital inteiro, mas realmente gera muito estresse pelo nível de contato que tem com o paciente, aspiração, manejo de via aérea. Mas no nosso caso aqui, a equipe ela é bem experiente, ela trabalha bastante tempo junto, são fisioterapeutas muito competentes. Então a gente conseguiu manter o nível de atendimento mesmo nos leitos novos, né? Não teve uma grande dificuldade a isso. Fisioterapeuta, fisioterapia a maior parte do tempo possível dentro da unidade Covid também, porque são pacientes que exigem muito da fisioterapia. Vladimir, uma do pós-Covid que vai ganhar muita importância é a fisioterapia. Esse resultado que a gente tem obtido sucesso aqui em São Paulo, em Manaus, tudo, o papel da fisioterapia foi fundamental. E assim, de uma forma geral, a gente vai precisar discutir daqui para frente a remuneração adequada de outros profissionais não médicos, né? Nós temos um gap muito grande na parte salarial desses profissionais de saúde e que, dada a importância que eles têm e o papel que eles são protagonistas hoje no tratamento do Covid, a gente vai precisar discutir essa questão. Sei que é muito difícil falar dessas coisas, mas nós vamos ter que progredir isso, porque isso nós vamos ter que ter números adequados de fisioterapeuta para uma situação dessa, números adequados de enfermeira, aquilo que a gente propôs aí de um médico para cada 5, a gente vai precisar também aí de fisioterapeuta. Eu não tenho esse número assim de cabeça, mas provavelmente vamos precisar de um fisioterapeuta por cada 5 leitos, provavelmente. Então, a gente vai ter que entrar nessa discussão. E 24 horas por dia, né? Eu não vou poder fazer assistência que para 7 da noite, só volta no dia seguinte. Então, nós vamos ter que realmente pensar nisso. É uma discussão que a gente vai ter que provocar no sistema para que seja melhor remunerado, assim como o médico do SUS, que a gente tem, todos os profissionais que trabalham por SUS, a gente precisa discutir a remuneração adequada desses pacientes, desses profissionais. A doutora Kátia, acho que está com uma mão levantada, quer falar alguma coisa? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Branco. Foi falado bastante com relação à questão do aspecto emocional, né, de toda a equipe que trabalha no atendimento desses pacientes Covid. Aqui em São Miguel do Oeste, nós, como a doutora Priscila comentou anteriormente, nós tivemos só 2 casos, né, 2 pacientes hospitalizados. Uma coisa que me preocupa muito é o manejo psicológico do paciente Covid que está em enfermaria, que está, no caso, hospitalizado na enfermaria, o paciente que está consciente, né? O paciente que tem
noção da gravidade do seu problema, um paciente que daqui a pouco, inclusive, acompanha a deterioração do paciente que está internado ao lado, né? Não digo numa enfermaria com mais de um leito de pacientes já confirmados. Como que tem sido manejado a questão emocional desses pacientes e até a relação de informação médica desse paciente para a família, no caso, né? Eu sei que nesse momento a psicologia tem um papel bastante importante, assim, mas eu gostaria de saber a experiência do Dr. Branco na relação familiar, paciente, médico, na enfermaria Covid do paciente que está lúcido, acordado. Olha, Kátia, essa sua pergunta é muito boa, muito interessante. E assim, eu acho que a gente olha muito pouco esse aspecto nos pacientes. Eu me lembro que sábado passado eu fui no hospital e tinha uma paciente que uma paciente de 80 anos, 80 e poucos anos, que ela é minha paciente há muitos anos. E eu tive lá no quarto, que ela pediu que ela queria me ver, eu fui visitá-la e na hora que eu fiquei lá uns 10 minutinhos com ela, e quando eu saí, ela agarrou minha gravata e disse: doutor, fique aqui comigo, porque todo mundo entra aqui correndo e ninguém conversa comigo. E no domingo eu fui ao supermercado cedinho, quase na hora dos idosos, e uma velhinha me abordou lá e disse assim: meu filho, conversa um pouco comigo, que tem 2 semanas que eu não converso com ninguém. Isso mostra a questão da solidão que é viver. E eu tive muitos, os médicos que tiveram Covid comigo, alguns ficaram internados. Esse 7º dia até o 10º é muito doloroso. No que você vai definindo, que você vai piorando sua situação. Então, a gente troca o WhatsApp, manda mensagem, fala tudinho para motivar, para entender, calma, isso é assim mesmo, você não tem fator de risco, vai ser duro, mas é assim. Ele fica: não, vamos me entubar, eu quero fazer outra tomografia. Eu disse: tomo não é radioterapia, radioterapia não mata vírus. E assim, e o pior ainda com tudo isso é a morte. Então, porque não morre só, muitas vezes não morre só um. O paciente está na UTI, ou morreu a sogra, ou morreu o pai, ou morreu a coisa, e o luto, o latino, ele tem uma questão do enterro muito forte. E minha irmã, a sogra dela morreu, ela morreu à noite, em 85 anos, caiu e morreu em casa. 1h da tarde chegou o pessoal da funerária, colocaram em 2 horas, depois ela estava enterrada. Ninguém pôde acompanhar, somente 2 pessoas. Isso vai mexer, essa epidemia vai mexer muito na questão psicológica das pessoas. O luto não foi, tanto que a gente está pedindo para filmar para as pessoas o enterro mesmo, porque as pessoas precisam ver que aquela pessoa morreu. Eu não sou... Tem gente, a Alexandra pode falar melhor do que eu sobre isso, mas assim, a gente tem visto que isso é doloroso. Poxa. E o que mais dói nessa história toda é que, por exemplo, você tem sua sogra ou sua mãe, que é de idade, tem 80, 90 anos, você tem 70 ali, 65, e ela morre de Covid, e você fica apavorado com medo de morrer. E isso vai gerar um trauma no futuro muito grande. Poxa, naquele momento mais que eu tinha que ver minha mãe dar apoio, eu fiquei com medo de morrer. Então, você imagine um paciente internado ouvindo o Jornal Nacional todo dia. Morreram tantas pessoas, mas isso é muito desumano. Eu não sei, eu realmente eu não tenho como te dizer, mas um das lacunas do tratamento do Covid que a gente tem pouco observado, que é a questão psicológica. A gente deveria ter muito mais psicólogas nos hospitais, muito mais pessoas lidando com pacientes, porque nós estamos destruindo, não sei se é a palavra certa, mas nós estamos deixando esses pacientes muito abalados psicologicamente, sem nenhuma abordagem de resgate.
Eu não sei se respondi sua pergunta. Respondeu sim. Obrigada, doutor Branco. Eu posso falar um pouquinho? Deve. Sim. Quem é você? Porque, assim, então, eu sou a Alessandra, sou psicóloga com especialização em saúde mental e atenção psicossocial e tenho feito reuniões com as psicólogas da região, né? Então, de São Miguel, de Joaçaba. E nós estamos conversando sobre esses assuntos. Quarta-feira nós conversamos sobre cuidados paliativos, semana que vem nós vamos conversar sobre luto, porque realmente é muito importante a gente trabalhar essas questões, até por questões culturais. Tá muito difícil para a pessoa simplesmente receber a notícia do óbito e não ter essa despedida que nós estamos acostumados a fazer. Então, é um assunto que nós estamos abordando. E o que eu posso te dizer, assim, para acrescentar o que o doutor Branco falou, eu tenho participado de grupos com psicólogos de outras localidades, né? A maioria de São Paulo. E então, assim, os psicólogos, eles entram sim na área COVID desde que bem paramentado para dar um suporte para esses pacientes, porque ficam ali sem contato nenhum. É feito tipo videoconferência com a família, o médico também liga para essa família para dar o resumo do dia, a psicóloga também liga para a família para dar um suporte, né, fazer um acolhimento, ouvir, e escolhe-se um familiar para ter esse contato, né, e ele depois repassa para o restante da família. Mas são estratégias que cada um está se adaptando também conforme a demanda e conforme as possibilidades, né? Temos hospitais que têm tablet disponível. Uma coisa que Joaçaba comentou é que assim, um paciente que estava na enfermaria ficou com seu próprio celular, então já aliviou aquela angústia que ele tinha de não estar entrando em contato com o familiar. Quando vai para a UTI, já é uma outra situação. Ou quando o paciente está sedado, né, também é uma outra situação. Mas, assim, está sendo avaliado cada caso. Mas é muito importante esse suporte. Então, assim, nós estamos também trabalhando esse assunto, já porque nós estamos num momento aí de prevenção e de se organizar para o que pode vir. Então, são assuntos que nós estamos abordando com as psicólogas locais. Obrigada. Bom, doutora Ademar, acho que pelo adiantado da hora, quase 9 horas, né? Nós estamos na nossa faixa, mas a gente pode começar a encaminhar para o encerramento. Antes disso, só comentar um comentário com a doutora Kátia. Hoje pela manhã teve uma roda de conversa com as chefias e nós tivemos a oportunidade de colocar uma enfermeira do Canadá, que a gente tem contato, e ela estava comentando que ela está no lado francês do Canadá, ela está lá em Montreal, em Quebec, e trabalha nos maiores hospitais lá do Canadá, e ela estava falando que praticamente 100% dos profissionais foram infectados, 98%, inclusive ela. Praticamente todos os pacientes foram infectados. A especialização dela em cuidados paliativos, mas lá agora em Montreal acabou a história. Está infectado, não tem mais visita. Tá bem difícil isso lá, porque se o paciente vai a óbito, simplesmente recebe as cinzas direto. Então tá bem complicado, mas aí você pensa, como ela é uma cultura anglo-saxã, até que é mais ou menos vai. Aqui, como o doutor Branco falou, como nós somos latinos, é bem mais complexo essa elaboração do luto mesmo, então muda, e a gente quer ver se marca com ela daqui umas 2 ou 3 semanas para trabalhar com as equipes aqui de profissionais locais, enfermagem, médicos, psicólogos, essa questão especificamente do luto e cuidados paliativos. Doutor Ademar, doutor Branco, muito obrigado. Agradeço a minha única fala, a última fala que já me despeço aqui, agradecer aos médicos. Vamos colocar os prints aí em todas as mídias sociais para quem fala que médico não se reúne, que não troca experiência, isso não é verdade. Agradeço aí, espero que tenhamos outras
rodas em breve. Doutora Ademar, doutor Branco, com vocês. Ivan, obrigado aí, obrigado pessoal pela paciência. Eu já mandei para o Ivan aí, para o WhatsApp, as resoluções da sociedade sobre o tratamento, sobre a posição das sociedades contra o uso indiscriminado da cloroquina para casos leves. Já está e eu vou mandar essa apresentação por e-mail em PDF para o Ivan, para ele disponibilizar para todos vocês. Foi um prazer, assim, eu acho que é sempre bom a gente conversar, trocar experiência, ver as angústias de todo mundo. E eu acho que, Ivan, tem que ter mais psicólogas nessa roda de conversa para ajudar a gente nesse bate-papo. Muito obrigado. Doutora Demarco, o senhor e a apresentação que o senhor precisa pedir para fazer? Sim. Bom, quero agradecer a Ivan, todo o time Hacking Health, quero agradecer o Hudson, que é o nosso grande executivo, gerente, apoiador e sempre dando apoio, e tem sido a voz aí da CM operacionalmente dentro dos projetos. Quero agradecer ao professor Branco e por todo esse volume de conhecimento e de reflexões que trouxe aqui para a gente, e principalmente quem participou, né? Eu acho que todo mundo tem certeza que saiu aqui melhor do que entrou. Eu, particularmente, gostei muito de tudo que eu vi, e como a gente às vezes fica numa espiral técnica de suporte, de infraestrutura, de testes, de respiradores, de protocolos, mas existe reflexões que precisam permear toda essa atividade, e que é o que realmente depois fica como legado e de aprendizado. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação toda que a gente está vivendo para a gente sair melhor dessa crise e a gente poder ficar mais preparado para situações do futuro, né? Eu vou rapidamente só fazer um convite. Eu só quero mostrar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Quero mostrar aqui dentro do processo que a gente fez, a evolução dos casos aqui em Santa Catarina. Acho que só para a gente encerrar bem rápido. Deixa eu só carregar aqui. A internet está um pouquinho lenta. Então essa foi a evolução, os primeiros casos que a gente teve aqui em Florianópolis, no sul do Brasil. Aí a gente foi evoluindo no litoral, né? Joinville aumentando, aqui a região de Itajaí, a região sul. E progressivamente aqui os dias estou correndo os dias aqui, né? O litoral seguindo. Aí mais alguns núcleos um pouco mais fortes de casos aqui no estado de Santa Catarina, Chapecó ali brilhando um pouco mais, e hoje a nossa realidade que a gente tem em Santa Catarina com os núcleos de casos ocorrendo, né? Aqui a gente também tem o controle de leitos de UTI do estado, né? A gente tem aí 1.319 leitos habilitados no estado de Santa Catarina. Né, leitos Covid, nós temos de UTI 449, com uma ocupação hoje, em 21/5, de 33,4%. Tá? Então, era só para mostrar para vocês, a gente tem hoje muitos dados aí, e também queria aproveitar para fazer um convite, que vai ser no dia 26 de maio, o Lifes Festival, que vai ser no dia 26, das 10 às 18h30, né, para a gente discutir aí esse novo normal. A gente vai falar sobre o Covid, a gente vai falar sobre saúde, esporte e longevidade, a gente vai falar sobre tecnologia, sobre economia, sustentabilidade e o novo normal e o futuro. São diversos panelistas, eu estou entre eles,
né? Mas a gente tem aí Gilberto, Jaime de Paula, o Mário Cavalieri, Walter Longo, Nélio Lopes, Juarez Leão, Alexandre Rosa, o presidente da CAT, Daniel. Então, de vários temas, multidisciplinar, Padre Wilson Gro, para a gente discutir um pouquinho desse novo normal e só fazer esse convite para vocês, tá bom? Quero agradecer profundamente aí esse apoio e agradecer mais uma vez, Ivan, por toda essa iniciativa. O Compartilha Spirit já entrou oficialmente aí nas prioridades da ACM. Muito obrigado, doutor. Bom, uma boa noite a todos. 9h em ponto, conseguimos terminar a reunião. Um bom descanso e uma boa noite a todos. Até mais, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Ademar. Doutor Branco. Doutor Branco.